mais uma entrevista na manhã desta quinta-feira. Com muita alegria, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó a Dora Machado, ela que tem 39 anos de carreira como mentora de carreiras e liderança de alta performance, coach executivo, gestão de marca pessoal, criadora do Assessment Comportamental DISC Humanizado, expert em supply chain e lean manufacturing, também especialista no tema que a gente vai abordar por aqui. Também nessa manhã, juntamente com ela, o Ralph, lá da CRA ICE, justamente porque é lá que a Dora está atuando, e a CRA ICE também, uma empresa timboense, sendo a segunda empresa aqui da nossa cidade a receber aí uma certificação muito importante. Vamos saber qual é essa certificação. Primeiro as damas, Dora Machado, seja bem-vinda, muito bom dia. Bom dia a todos, muito obrigada. Ralph, seja bem-vindo aí. Bom dia, Odair, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui na Rádio Cultura. Muito bem, Ralph, vamos começar contigo, depois a gente passa a conversa lá com a Dora. A CRA ICE, então, investindo aí na questão do ambiente de trabalho e sendo a segunda empresa timboense, é isso? Eu acho que é a segunda timboense ou a terceira timboense, mas é a primeira industrial. A primeira industrial a receber a certificação que a gente vai conversar com a Dora. Esse trabalho começou quando lá na CRA ICE? Olha, na verdade, os próprios princípios da CRA, eles já são muito voltados para as pessoas no centro. Então, a gente já tinha essa preocupação, a gente sempre achou que o fator de diferenciação, de competitividade, de sucesso é as pessoas estarem bem na empresa. E a certificação veio porque a gente pensou assim, a gente precisa ter uma métrica, a gente precisa começar a medir de uma forma neutra para poder saber como a gente pode melhorar ainda mais. Então, a certificação veio para a gente, primeiro, ter esse impulso, esse impulso que é ter um novo certificado. A gente, ano passado, conseguiu a IATF, uma certificação bastante difícil, e esse ano a gente queria uma voltada para as pessoas, para exatamente criar esse círculo vicioso que é agora. Estamos no patamar alto, estamos na primeira divisão, mas precisamos continuar para ser campeões. Né? Então é isso. E essa certificação, ela já veio? Já estão certificados? Ontem à noite a gente recebeu o comunicado, ela veio entregar essa certificação para a gente, e a gente está, então, praticamente em primeira mão aqui, divulgando isso. Que maravilha. Parabéns, Ralph, parabéns a toda a sua equipe, então, por essa certificação, que a gente vai falar agora, que essa certificação é a Great Place to Work, ou seja, o melhor lugar para se trabalhar, Dora. Explica para a gente como é que funciona, qual é o objetivo dessa certificação e qual é o órgão que certifica a empresa nesse sentido. Oi, muito obrigada, Odair. É um prazer estar aqui, e o órgão realmente é Great Place to Work, a gente chama no Brasil de GPTW, é uma empresa que desde 97 certifica as melhores empresas para se trabalhar. Ela sede, a matriz, ela está nos Estados Unidos, na Califórnia, e é muito reconhecida no mundo todo. A gente já está em mais de 97 países, mais de 10 mil empresas impactadas e mais de 12 milhões de pessoas impactadas. 12 milhões de pessoas 12 impactadas. milhões impactadas no mundo. E nós apoiamos, eu sou parceira, consultora parceira, né? A gente chama consultora partner da Great Place to Work e da Great People. E nós apoiamos as empresas a se certificarem, mas o foco não é a certificação, mas é a confiança, o alto desempenho e a inovação dentro das empresas. Muito bem, você fala aí que são 12 milhões de pessoas impactadas. Por que elas são impactadas? Porque essa certificação certamente traz mudanças dentro da organização, ou vem para certificar as mudanças que já aconteceram e que estão de acordo com os princípios dessa certificação. Mas quais são essas principais mudanças que acontecem ou que precisam acontecer para que uma empresa possa ser certificada por esse organismo, então, dentro dessa certificação? A empresa, ela precisa passar por uma pesquisa de clima. É uma pesquisa de clima totalmente confidencial, com uma credibilidade altíssima, onde as pessoas, além de elas responderem 64 perguntas, ela tem um espaço aberto para colocar comentários. E esses comentários podem ser 2 comentários, 300 comentários, né, como foi na empresa do Ralph, 303 comentários. Eles comprovam ou não que a empresa é um excelente lugar para se trabalhar. E é uma metodologia
mundial aplicada nas empresas, totalmente confidencial e com foco na camaradagem, no respeito, na inovação, na confiança e coisas que eu acho, aliás, eu tenho certeza que se a gente não tem hoje, as empresas vão fadar ao fracasso. Porque a gente não está falando só de clima, a gente está falando de resultado para a empresa. Quando eu tenho menos turnover, eu tenho um capital humano mais feliz ali, não é só pela felicidade, que é extremamente importante, é pela felicidade, pelo resultado que essas pessoas geram para elas e para a empresa. Né? Eu tenho retenção de talentos, eu tenho mais ideias, eu tenho inovação ali, as pessoas se respeitam, um ambiente, um clima melhor para trabalhar, não é só o clima. Falar de clima não é tão importante, mas o clima gera resultados. E a gente trabalha com alta performance. Então, o que é uma alta performance? É menos retrabalho. Quando eu estou feliz no meu trabalho, que eu estou bem no meu trabalho, e não é feliz de ficar cantarolando, eu estou dizendo feliz de estou indo motivado para o meu trabalho. Motivação é um aspecto extremamente importante. Pois é, quando a gente fala das certificações da qualidade, por exemplo, aí das normas ISO, elas são bem focadas no processo. Claro que Sim. Para que o processo funcione, as pessoas precisam estar treinadas, enfim. E aí tem aquele foco também no treinamento das pessoas. Mas essa certificação aqui, ela é com foco total nas pessoas. Sim, é uma pesquisa de clima. Uma pesquisa de clima. Então, por exemplo, uma pergunta que a gente ficou extremamente... eu estou muito orgulhosa, né, de a primeira empresa, a primeira indústria em Timbó ter essa resposta. Uma pergunta, por exemplo, quanto você acredita que a CRA, o exemplo que a gente acabou de certificar, quanto você acredita que aqui é um lugar excelente para se trabalhar? 85% das pessoas responderam que sim. Então, tem perguntas que envolvem, por exemplo, você indicaria alguém para trabalhar aqui? Então, a gente vê que lá, por exemplo, as pessoas indicam amigos, indicam familiares. E isso prova, inclusive, porque se você gosta, Odério, de trabalhar aqui, você vai indicar outra pessoa. Senão você não indicaria, não é verdade? A menos que ele fosse seu inimigo, né? Sim, é verdade. Muito bem. E essa pesquisa de clima, ela é aplicada na empresa a partir de um trabalho de consultoria prévio para preparar a empresa para isso? Como é que funciona esse processo? Não, a partir do momento que a empresa nos contata ou a gente entra em contato com a empresa compra, são alguns pacotes diferenciados, né? Uma empresa, por exemplo, com 10 colaboradores pode certificar-se, não precisa ser uma grande indústria. Né? A partir desse momento, a própria empresa entra no site da Great Place to Work e compra o pacote que ela deseja. E não é obrigatório, mas a gente recomenda que seja feita uma palestra de sensibilização, explicando para as pessoas, né? Que você pode preencher que ninguém vai saber quem foi. É diferente de uma pesquisa de clima interna. É muito legal, eu não desmereço nenhuma pesquisa de clima interna, mas a gente percebe muitas vezes que a pesquisa de clima, quando é feita pela Great Place to Work, ela tem respostas diferentes quando comparada com uma pesquisa interna. Talvez porque as pessoas realmente têm uma confiança a credibilidade que realmente é confidencial. Então, a gente percebe as pessoas, a partir desse momento que elas compram, a gente faz uma palestra de sensibilização em todos os turnos. A gente veio aqui na CRA fazer isso no dia 7 de junho. 6 e 7 de junho a gente fez nos 3 turnos. E as pessoas preenchem. Não é obrigatório. Isso que é legal, Odair. Então, tem uma quantidade mínima de respondentes. Então, é uma métrica ali, uma fórmula. E as pessoas, na empresa dele, por exemplo, 160 pessoas precisariam preencher. E a gente teve 205 respostas, né? Isso é uma resposta muito boa. Não é obrigatório e se não tiver o mínimo de respondentes, a empresa não é certificada. E não é uma certificação eterna, vale por 1 ano apenas. Uma certificação que vale por 1 ano, até porque esse é um processo que pode mudar, né? De acordo com as mudanças que vão acontecendo na empresa, lideranças que vão mudando, e aí pode mudar um pouco ali a cultura do negócio. Mas... E essas perguntas, essas respostas que as pessoas vão dando, então elas são, ninguém é obrigado a responder. E respondem porque quer. Não é obrigado e também não pode nem ser convidado insistentemente. Tem que ser realmente muito livre. Falar, tá ali o computador, se quiser preencher em casa, preenche. Se quiser preencher na empresa, tem um computador disponível ali, o estagiário que ajuda. Isso. Se não pode se envolver, isso é muito controlado. E o que eu achei interessante ontem é que essa pesquisa ela é auditada também. Então, se eles começam a perceber, na hora de avaliar os resultados,
tá esquisito, a empresa recebe uma auditoria. Então, é isso que torna a pesquisa diferenciada em relação à pesquisa de clima ou de engajamento que se faz normalmente. A gente fazia isso, sempre fez, de engajamento e de clima. Mas a gente percebe, dessa forma, eles conseguem, com a formulação que eles fizeram, né, extrair outras coisas que a gente talvez não perceba normalmente. Aí a gente percebe mais facilmente os potenciais. Além das pessoas se sentirem mais à vontade de fazer os comentários. A gente recebeu muitos comentários. 303 comentários. Assim, positivos e São sugestões esses, né? que dão que vão impulsos. validar, né? E o que o Ralf falou, a gente agora está na primeira divisão e temos que continuar. Porque é muito comum, quando você olha para uma empresa, ela mostrar que ela tem o selo, porque existe um selo agora, né? Que eles colocam no rodapé dos e-mails e tudo mais. Fazem propaganda e usam isso porque é uma marca muito bacana para se ter, né? Mas é muito interessante que você vê algumas empresas que têm o selo 2018, 2019, depois não tem mais. Por quê? É anual. E como é que você vai realmente ter novamente esse selo, né? E aí é baseado nesses princípios de credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. Esses são os 5 pilares. E quando a empresa se candidata, ela corre o risco de não receber a certificação. É uma ansiedade. Porque nós não podemos fazer pressão, a gente não pode perceber, detectar nenhuma pressão dentro da empresa para os colaboradores, eles não podem ser pressionados. E quando a gente faz a palestra de sensibilização na empresa, eu, no caso, disse isso para as pessoas. Tem um telefone de auditoria. Vocês precisam denunciar se vocês sofrerem alguma pressão. Não pode haver nenhuma pressão. Então, até você tem 15 dias, né? Ou daí ficam 15 dias aquele questionário aberto. Você vai vendo, isso a gente diz para as pessoas, quantas pessoas foram preenchendo. Mas a gente não disse para elas que tinha uma quantidade mínima para se certificar. Porque isso eu imaginei que talvez fosse uma pressão. Uma forma de pressão, com certeza. E você vai vendo, e você pode, inclusive, olha, já tem 25% das pessoas, 70% das pessoas, ou você pode dizer, você não pode pressionar. Então, a resposta mesmo é só depois, no 16º dia. E aí você recebe o selo, ou não. E as empresas, elas têm acesso a esse questionário previamente para saber o que vai ser perguntado? Não. Então, é ali mesmo, na hora que vem as perguntas, todo mundo... Sim. É confidencial mesmo. É total credibilidade. Não sabemos quem preencheu o quê. Se nós separamos, agrupamos por áreas. Então, por exemplo, logística, produção, RH, nós agrupamos. Mas se aquela área... Se aquela área tiver 4 pessoas, a gente junta com uma outra área, que é justamente para a empresa não saber que foi aquela área que deu aquelas respostas. Justamente porque daqui a pouco tem 1 ou 2 ou 3 pessoas, sim, obviamente que vai se chegar lá. E não é, certamente uma empresa que está buscando esse tipo de certificação, não é objetivo, não tem objetivo nenhum de fazer pressão e de fazer com que as pessoas se sintam ali de alguma maneira ameaçadas a preencher de alguma maneira o certificado. Mas existe empresas que fazem isso e aí a auditoria pega, né? Não pode. Muito bem. E uma empresa, agora, ok, né? Uma empresa que esteja ouvindo a gente agora aqui, acompanhando essa entrevista, poxa, eu gostaria de mais informações a respeito dessa certificação. Como é que ela faz? Especialmente quem procura produtividade e desempenho em um clima, em um ambiente muito agradável, né? Pode entrar em contato comigo, né? Pelo Instagram, Dora Machado Consultoria, e também conversar com a CRA. Eu estou muito orgulhosa aqui, feliz de ver, né, quantas pessoas indicam umas outras para trabalhar ali dentro. E é muito legal porque o terceiro turno, nós começamos pelo terceiro turno, que normalmente nas empresas ele é o mais ignorado, digamos assim, e nós começamos pelo terceiro turno. Nem a liderança ficou sabendo, eles ficaram sabendo por um vídeo que o Ralf Felsman fez ontem, antes da nossa divulgação. E hoje a gente vai para os outros 2 turnos e temos uma comemoração em seguida. Muito bem, Ralf, para a gente finalizar nosso papo aqui, que está muito agradável, mas o nosso tempo é reduzido. Ralf, e agora? O desafio está certificado. Então, agora é primeiro comemorar, né, a conquista e depois, assim, estamos na primeira divisão, agora queremos ser campeão. É continuar, a gente
vai continuar trabalhando, existem sugestões para a gente melhorar e existe a possibilidade também de ser ranqueado. Isso a gente vai, no futuro, tentar também, né? Tá entre as melhores empresas do Brasil, alguma coisa assim. Nós temos essa meta. A gente quer atrair as melhores pessoas e retê-las também, né? Muito bem, pois é, esse ranking é interessante, porque ela está ranqueada, hoje a CRA SS está ranqueada dentro... Excelente empresa para se trabalhar. Uma excelente empresa para se trabalhar. Eles querem estar entre as 150 melhores. Muito bem, já tem uma meta, tem um objetivo aí. Agora a gente vai trabalhar para isso. Para isso. Primeiro tem que entrar na primeira divisão, vamos colocar assim. Agora a gente vai querer jogar lá no G4. Né? Muito bem. Não ficar que nem o Vasco, né? Pois é. Né? Muito bem, Dora, eu quero agradecer a sua participação aqui no Repórter Cultura. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. O Ralph também, parabéns para a CRA SE, a primeira empresa industrial aqui da cidade de Timbó a ser certificada aí como uma excelente empresa para se trabalhar. Parabéns aos nossos funcionários, né? Que fazem isso acontecer. Exatamente. Muito obrigada novamente. Um abraço.